Olá, olá, você é muito bem-vindo no nosso programa Família em Foco, um programa da Rádio Deuseana, e nós queremos tratar de temas relacionados à família. Eu te convido a participar deste programa e você pode fazê-lo através aí, do www.radiodeuseanarco.com.br, facebook.com, buscando Rádio Deuseana, o WhatsApp 62 98652 2063, pelo Instagram da Rádio Deuseana, e pode usar também o e-mail radioidbweb@gmail.com. Você também pode participar baixando o aplicativo Radiosnet no seu smartphone, e esse aplicativo pode ser encontrado tanto na Apple Store quanto na Play Store. E depois de instalado o aplicativo, você busca lá Rádio Deuseana. Então esses são meios que você tem para estar participando conosco. E é muito bom que você use desse tipo de instrumento, especialmente os que te permitam mandar alguma coisa para nós. Mandar a sua proposta de temas, se você tem interesse em algum tema específico, nos fale na medida de nossa capacidade, na medida de nossas oportunidades, nós vamos sim tratar do tema que te interessa. Se tem alguma dúvida específica, se quer, às vezes é um tema polêmico, pronto, coloca ele e a gente participa da polêmica expressando nossa visão bíblica do assunto. Eu sou o Bispo Samuel Alves e procuro tratar de nossos temas sob a perspectiva pastoral e bíblica. E eu faço um compromisso com você. Nós vamos tentar buscar a iluminação bíblica sobre o assunto que estivermos tratando. Seja o que você propõe, seja o que nós vimos a propor, nós vamos tentar buscar a posição bíblica. Tá bom? Eu hoje quero te propor nós estudarmos um tema relacionado com o serviço cristão e a família. Algumas pessoas já se manifestaram com a seguinte questão: como fica a questão do serviço cristão em relação à família, o tempo que deve ser dedicado a um e a outro, a ordem de prioridades, como é que isso fica? Então nós vamos iniciar tratando desse tema sob a perspectiva de bíblica, né? Vamos a 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Eu vou procurar estar colocando os textos para que você possa me acompanhar aí na sua telinha, tá bom? 10:31 de 1 Coríntios diz assim: seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um outro tema que nos interessa, um outro verso que nos interessa, está em Romanos 14. Em Romanos 8, o versículo 14. Estão colocando na tela aí para você está acompanhando isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois bem, sobre a ótica desses dois textos, o que você tem é a Bíblia definindo padrões de comportamento. E perceba que no caso aí de 1 Coríntios 10:31, ela define padrões a partir das coisas mais triviais da vida. Ou seja, apesar de comer, beber e uma série de outras coisas fazerem parte de nosso dia a dia, eles também devem ser parte da nossa glória prestada ao Senhor Deus. E no caso de Romanos 8,14, o destaque aqui é para nós sermos guiados por Deus, e também é ser guiado por Deus em todas as questões. Não é ser guiado por Deus só quando estamos louvando a Ele na igreja, não é ser guiado por Deus só quando estamos lendo a Bíblia, mas é muito mais, é ser guiado no dia a dia, é ser guiado na vida doméstica, é ser guiado em algo que realmente nos desafia, porque envolve todo o nosso tempo. E há uma versão que nos ajuda a uma compreensão, vamos dizer assim, mais séria. Deixa eu buscar essa versão para que você
acompanhe comigo. Essa que está aqui na tela é a versão King James atualizada. Vamos dar uma olhada nessa versão corrigida, que nos dá uma ideia muito importante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso aqui é excludente, para dizer que só quem é filho de Deus são os que são guiados pelo Espírito Santo. E isso nos desafia, não é verdade? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Precisamos considerar uma coisa que acontece em torno de nós. As marcas do mundo que estão em torno de nós. Quando a Bíblia nos diz para não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, está expressando a sabedoria de Deus em nosso benefício. Porque o nosso mundo tem algumas marcas. É possível que você já tenha ouvido falar, inclusive eu já tratei desse tema. Marcas do mundo, começando pelo hedonismo. O prazer individual acima de tudo. O prazer individual acima de tudo, perceba que já é contrário à lógica de fazer tudo para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus não é só o que me dá prazer. Na verdade, a lógica é contrária. Eu devo ter prazer em fazer as coisas ou tudo para a glória de Deus. E não procurar fazer para a glória de Deus apenas o que eu gosto de fazer. Tudo. É uma marca de nosso tempo. E uma marca que a gente deve fugir dela para poder considerar direitinho o papel do serviço cristão e da família. Outra marca de nosso tempo é o pragmatismo. E aí a gente tem o pragmatismo, de modo geral, e muito mais o pragmatismo religioso, que é a priorização da satisfação de nossas necessidades imediatas. Então alguém pode procurar aquela igreja, ou aquele templo, ou aquele ministro que atenda a um interesse seu imediato. E aí ele pode estar tendo um grande problema, porque os nossos interesses imediatos nem sempre estão coadunados, têm nexo com a nossa maior necessidade, que é a salvação. Então alguém pode buscar um interesse imediato, que é muito comum, a prosperidade terrena. Eu vou buscar a prosperidade terrena. Mas muitos de nós não estão preparados para ter prosperidade terrena. E aí a questão é, vai ganhar esse mundo e vai perder o outro. E a gente precisa ter orientação do Espírito de Deus também nessas questões. Essa é uma marca do nosso mundo e a gente precisa ter cuidado. Outra marca é o narcisismo. E o narcisismo, ele se reflete em um amor acima de tudo por si mesmo. A pessoa que se ama demais e que se valoriza demais e que se coloca no centro. E tudo isso são marcas que militam contra a família. Porque quando um homem ou uma mulher tem o seu prazer individual acima de tudo, vai pensar menos no seu cônjuge. E tende até mesmo a relegar os planos em relação a seus filhos a uma condição secundária, né? Primeiro o seu prazer, primeiro as suas prioridades e depois os filhos. No pragmatismo, alguém vai dizer assim, não, mas é muito mais prático eu cuidar da minha vida, eu cuido da minha, você cuida da sua, falando, por exemplo, do cônjuge, grave demais. E no narcisismo, claro, você vai se colocar acima do seu cônjuge. Isso são problemas graves. E a nossa carne é terrível. E isso não é a carne no sentido abstrato, não. É a minha tendência carnal e a sua tendência carnal. Ela apela para sempre nos levar para mais distante de Deus. Você entende isso? A carne quer nos levar para mais distante de Deus. Se nós formos lá em Romanos capítulo 8, você vai ver que a Bíblia fala que a carne não pode agradar a Deus. Verso 8, eu vou te mostrar o texto. Olha como a Bíblia fala. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É uma impossibilidade. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Pois é. Pois é a inclinação da carne que te leva a essa condição de ser inimigo de Deus. Você não tem como ser amigo de Deus se você anda pela inclinação da carne. Tudo isso que eu disse aqui, hedonismo, pragmatismo, narcisismo, é inclinação da carne. Vai te levar para distante de Deus. Frente a isso, muitas pessoas então colocam seus prazeres e até os prazeres da sua família acima do próprio Deus e, por consequência, acima do serviço a Deus. Como é que a gente pode pensar nisso biblicamente? Deixa eu começar te convidando a pensar nisso a partir de uma declaração bíblica que está lá em Romanos, ainda em Romanos, no capítulo 12. Eu vou te mostrar o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para você que está na rádio web, esse é Romanos 12, versos 1 e 2. O verso 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia tem uma posição adequada para nós. E a posição dela é sacrificiosa. A vida cristã é uma vida de sacrifícios. Por mais que alguns queiram, de algum modo, dizer para você, ó, não, mas ser cristão é ser filho do rei, é viver as benesses do rei. E é verdade. Por exemplo, você como cristão tem acesso ao fruto do Espírito. Você como cristão é uma pessoa que deve viver aqueles itens que compõem o fruto do Espírito, incluindo alegria, paz, né? São itens essenciais, você tem isso. No entanto, a vida cristã é uma vida de sacrifícios. Quando Paulo está falando aqui de nos apresentar em sacrifício vivo, claro, isso aqui parece que é estranho, né? Aos ouvidos de quem diz, não, mas você não precisa se sacrificar, porque Cristo já fez isso por você, e qualquer coisa que você faça é querendo ajudar na salvação que Cristo já providenciou. Bom, parece que o apóstolo Paulo não pensa assim. Porque várias e várias vezes ele nos fala dessa necessidade do sacrifício. Não é só Paulo não, é Paulo, Pedro, Tiago, é Judas, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que quem quisesse ir após ele precisaria negar a si próprio, tomar a sua cruz para segui-lo. A ideia bíblica é de que a vida cristã é uma vida de sacrifícios. Na verdade, queridos, você tem exposições muito interessantes no texto bíblico que dão essa clara noção. Nos capítulos 3 e 4 de Atos, os apóstolos Pedro e João curam aquele paralítico ali na porta do templo, né? A partir disso pregam, são presos, levados diante das autoridades, e lá eles precisam assumir, se contrapor às autoridades daquela época, quando elas ordenaram que eles não mais falassem de Jesus. E eles dizem, escuta, o que vocês acham? É mais correto eu ouvir vocês ou ouvir a Deus? E diante da pressão do momento, as autoridades soltaram eles. E eles foram para o local onde eles costumeiramente se reuniam, a casa de uma irmã. E aí, ali, começaram uma oração. E na oração deles, eles não pediram para que fossem livrados de dores, eles não pediram para que não houvesse mais problemas. Eles pediram para que Deus lhes desse ousadia. E o compromisso deles era tão grande que eles sabiam que aquilo significaria a possibilidade de martírio. Como daí a pouco houve o martírio de Estevão. Pois bem, acontece que eles entenderam o chamado da vida cristã para a vida de sacrifício. E a própria palavra testemunha, usada no Novo Testamento, vem de um radical, o mesmo radical de onde vem a palavra mártir. Quando uma pessoa se propunha a ser testemunha de Cristo, ela já se propunha a morrer por essa fé.
Deus te chama para essa vida de sacrifício. E isso precisa ser prioridade no dia a dia do cristão. E aí a questão da escala de valores. Em que lugar vem a família? Em que lugar vem a igreja? A gente fica com uma dificuldade quando fala de escala de valores, porque algumas pessoas, eu quero com certeza declará-las muito mais sábias que eu, porque eu não tenho esse tipo de entendimento. Algumas pessoas conseguem criar uma escala de valores do tipo assim, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, depois isso. E eu tenho muita dificuldade porque eu não sei como separar a igreja de Deus, a não ser que você esteja tratando da igreja como mera organização humana. Mas a igreja não é mera organização humana. Nós não podemos cometer esse equívoco. A igreja é o corpo de Cristo. Através da igreja eu sirvo a Deus. Então é muito complicado quando você cria algumas escalas de valores. Eu devo compreender que preciso ser dirigido pelo Espírito Santo, conforme já lemos aqui juntos em Romanos capítulo 8, verso 14. Então, dirigidos pelo Espírito Santo, nós vamos ter posições adequadas. Até porque o crente precisa fazer o retorno daquele erro cometido no Éden. O crente precisa devolver o controle para Deus. E como é que ele devolve o controle para Deus? Sendo dirigido pelo Espírito Santo. Mas o texto bíblico nos ajuda a pensar nessa questão. Se tratando de pessoas solteiras, lá em Coríntios 7, claramente elas vão poder se dedicar completamente ao Senhor. Mas os casados, e aqui eu vou te chamar para analisar o texto bíblico, os casados têm uma orientação bíblica importante. Lá em 1 Coríntios 7, do 32 ao 34. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. Então, perceba que aqui a Bíblia traz claramente uma prioridade, para dizer assim, ó, você que é casado, começa servindo a Deus, começa o seu serviço ao Senhor, servindo a sua família. Isso não significa dizer que você vai interromper compromisso com a igreja. Significa dizer que, inclusive no seu compromisso com a igreja, você serve a Deus cuidando da sua família. Isso estabelece uma importante hierarquia na presença de Deus, né? Vamos imaginar, isso vale para pastores, para não pastores, para qualquer pessoa. Eu não devo desprezar a minha família em função da igreja, significando dizer, eu não vou trabalhar para cuidar da minha família, porque eu vou ficar na igreja, eu não vou me preocupar com a ordem na minha casa, porque todo o meu tempo é lendo a Bíblia, cuidando de coisas que tem a ver com a minha vida com Deus. Não, pelo contrário, eu preciso ter ordem no meu lar, eu preciso ter uma casa ordenada, porque isso é interesse de Deus. E quando eu faço isso como um serviço a Deus, eu também estou agradando a Deus. Veja bem, isso não vale para alguém que diga assim, não, como a minha prioridade é a minha família, eu vou pegar minha família e levar para Caldas Novas nesse final de semana, porque a minha prioridade é a família. Pois é, só que a sua prioridade é colocar a família na presença de Deus, não é levar a família para longe da presença de Deus. Então, quando nós precisamos cuidar da nossa família, isso implica em trazê-la para a presença de Deus, né? Mas a Bíblia continua nos ajudando a compreender essas hierarquias, né? Lá em Marcos, no capítulo 12, e eu vou te chamar para a gente ler esse texto. Marcos, capítulo 12. Vamos ver o verso de número 30. O verso está na tela.
Olha como é que o texto diz. Eu vou marcar aqui o 30 e o 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que estes. Olha, o ensino de Jesus Cristo aqui é um ensino que nos desafia a compreender o seguinte: eu devo amar ao Senhor Deus com 100% do meu coração, com 100% da minha alma, com 100% do meu entendimento, com 100% das minhas forças. Mas, compreendendo que é através desse amor ao Senhor que eu consigo agora dar o perfeito amor à minha família. O perfeito amor à minha esposa, ele surge na medida que eu a amo através do amor que Deus estabelece em mim. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, você tem uma narrativa maravilhosa sobre o amor. E de que amor Paulo está falando ali? Do amor ágape. O amor que passa por Deus. Porque é um amor que brota em Deus. Eu não posso ter o amor ágape se ele não vem de Deus para a minha vida. Portanto, eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. E nesse amor que eu tenho a Deus, através desse amor, agora eu vou ter um amor de qualidade por minha família e vou poder abençoá-la. De modo igual, quando o texto coloca a questão de eu amar o próximo como a mim mesmo, ele já parte de um pressuposto que é terrível. A minha tendência é me amar acima de tudo. Então vem o texto bíblico e diz: use isso como padrão para amar o próximo. Implica em dizer: use isso como padrão para amar também sua família, né? Como você costuma amar a você mesmo, ou seja, colocando em um lugar de muita prioridade. Tá ok? Para os que querem separar a igreja como se menos importante que a família, é preciso que nós então tentemos considerar também alguns textos bíblicos. Vamos lá para Lucas no capítulo 8. Se você quer acompanhar na sua Bíblia, faça isso. Senão eu vou aqui colocar na tela para você Lucas capítulo 8, dos versos 19 a 21. Acompanhe aí. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Olha que esse texto nos desafia uma consideração contundente. Por quê? Porque sua família jamais tem permissão para ser empecilho a que você sirva a Deus. Sua família é prioridade, até o limite em que ela não te atrapalhe, não te seja um empecilho. Agora, claro, vamos pensar aqui. Nós não estamos falando de empecilho porque você é uma pessoa mal organizada e não organizou direito sua família. Estamos falando de empecilho no sentido de aquela família que impede, que se coloca contra qualquer serviço a Deus e que realmente se propõe a te coibir de prestar uma adoração genuína ao Senhor Deus. Você pode ter um melhor esclarecimento sobre isso também através da palavra de Deus, lá em Marcos, no capítulo 10, versos 28 em diante. Vamos ler juntos? O texto diz assim: Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães,
e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então veja que o texto bíblico nos dá parâmetros para entender isso. Numa situação extrema, primeiro a fé cristã. Numa situação extrema, primeiro a vontade de Deus em nossas vidas. Mas sou responsável por começar servindo a Deus, servindo a minha família e levando minha família à presença de Deus. É muito interessante que você se lembre sempre que a família é a porta de entrada para o reino de Deus. Um filho é apresentado a Deus primeiro através da família. Isso se ele é um menino abençoado, né? Se ele tem uma família que é zelosa das coisas de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 14, o verso de número 33, tem uma outra palavra especial para essa avaliação que nós estamos fazendo. O texto diz assim: pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então você tem aqui agora parâmetros claros para fazer essa avaliação. Qual é o lugar que Deus ocupa e qual é o lugar que a sua família ocupa. Nunca use sua família para se afastar de Deus. É claro que esse ensino considera a necessidade de uma escolha: servir ao Senhor ou seguir outros interesses, e nesse caso, inclusive a família, para a prática lá do prazer, né, para a prática do hedonismo. Todas as vezes que o homem escolheu dirigir sua vida, escolheu mal e perdeu, né? Você vai encontrar isso no exemplo de Adão e Eva no paraíso, que resolveram definir os seus caminhos e perderam. Após o paraíso, até o dilúvio, você viu uma humanidade que só se distanciou de Deus e perdeu, né, porque morreu. Após o dilúvio, até Babel, do mesmo jeito, e aí a divisão de línguas, né? Desde Abraão até eles preferirem ser escravos no Egito, andar por seus caminhos também foi caminho de perdição. No Êxodo, no período de Juízes, nos reinados, conduzindo até uma situação de exílio. E o exílio foi, na verdade, uma prova de distanciamento de Deus e de sua vontade. Então você veja que o homem, distante de Deus, ele foi só perdendo, só andando para trás. Depois nós temos Esdras e Neemias até o silêncio de Deus. O período interbíblico foi também uma punição. Deus passa 400 anos aproximadamente em silêncio. E agora o que está acontecendo? Desde Cristo, a humanidade e também a igreja, lamentavelmente, só se distanciam de Deus. O cúmulo desse distanciamento é manifesto na carta escrita por Jesus Cristo, né, ditada por Cristo a Pedro, relacionada à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse. Ora, se está à porta e bate, para entrar é porque está de fora. Jesus do lado de fora da igreja. Usando outras palavras, Jesus do lado de fora da vida dos cristãos. Olha como isso é sério. Não se pode diminuir a importância da igreja, visto que é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, né, desse corpo. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque a proposta desse tema aqui é falar sobre o serviço cristão e a família. Você precisa inserir a família no serviço cristão, para que a família não te seja pedra de tropeço. E a gente precisa ter uma noção clara do propósito de Deus para a igreja. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Se não, já está na tela para você. Vou colocar aqui. Vamos ler aqui os versos 11 em diante. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito,
à medida da estatura completa de Cristo. Veja que varão perfeito aqui é uma coisa que muita gente diz, mas não existe perfeição. Ora, essa é a proposta do Senhor em relação a nós. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Cristo é o cabeça da igreja e está preocupado com o bem-estar, o seu, o da sua família, e a sua família está dentro desse projeto aí. A sua família está dentro do projeto de perfeição de Deus, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então você serve a Deus cuidando da família e trazendo a família para a igreja e colocando a sua família também sob este propósito de Deus, que é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, querendo que a sua família seja parte desse corpo. O que eu estou querendo dizer é que é muito complicado você separar família e igreja, porque é seu papel juntar a sua família com a igreja e servi-los, manter-se atento às necessidades da sua família, né? A função dos servos de Deus inclui então levar os seus à presença de Deus e não afastá-los ou contribuir para isto. Veja o texto de 1 Coríntios no capítulo 7. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 7. Abra a sua Bíblia aí, nós vamos ver o verso 14. Está na tela, tá? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Olha que coisa. A ação do marido crente ou da mulher crente abençoando o seu marido ou esposa descrente. E agora veja aqui em Atos, no capítulo 16, o verso 31. E eles disseram, né? Aqui é o carcereiro de Filipos, quando interroga Paulo, e Paulo diz então, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O texto está falando então de uma responsabilidade que nós temos. É claro que hoje os valores culturais são muito diferentes dos valores culturais do tempo aqui do apóstolo Paulo. Naquela época, quando um homem, um chefe da família, resolvia fazer uma opção por uma mudança religiosa, sua família, escravos, papagaio e periquito, vinha todo mundo, né? Porque o chefe da família realmente detinha a autoridade. Hoje é um pouco diferente, né? Um pouco, ou muito diferente, não há tanta essa autoridade. No entanto, ainda assim, eu crer no Senhor abençoa a minha família, abençoa meus filhos, abençoa minha esposa, conforme lemos em 1 Coríntios 7,14. E eu devo ser instrumento de trazer os meus filhos para a presença de Deus e trazer minha família para a presença de Deus, né? No meu caso, os filhos já estão adultos. E aí o que eu pude fazer, eu fiz. Graças a Deus, eles estão servindo ao Senhor. Com certeza, se o tempo voltasse, eu faria muitas coisas melhores, tá? Não entenda que eu estou dizendo que fiz 100%. Nós temos que avançar nessas questões também. Mas, especialmente, quem ainda tem toda a condição, traga com muita intensidade. Nunca deixe seu filho fora de uma atividade da sua igreja. Nunca. E se envolva e dê exemplo de envolvimento. Qual é a única saída, então, para nós? A única saída está lá em Romanos, no capítulo 8, verso 13. Texto que nós já lemos, né? Romanos 8, versos 13 e 14. Você já leu comigo, mas vamos repetir.
Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá certo? Quero concluir então te dizendo: sempre nos lembremos de alguns princípios que devem nortear todas as nossas decisões. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Cuidar da sua família para a glória de Deus. Entender que você que tem família, começa servindo a Deus cuidando da sua família. Começa servindo a Deus servindo ao seu marido ou à sua mulher. E se lembrar que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá bom? Participa, esse vídeo vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, se você puder compartilha, se filia, seja seguidor, viva para Deus, tá bom?